Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Maria Emília Botaro, com o tema Justiça das Aflições, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, muito boa noite, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, para quem vai ouvir depois, vai nos acompanhar. Primeiramente, um agradecimento a Deus, a Jesus, o nosso mestre, e ao pessoal da coordenação e direção aqui da Rádio, TV, Web TV Fraternal, pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui falando com vocês a respeito do tema de hoje, justiça das aflições. Será que tem justiça na dor? Normalmente a gente olha para a dor e não encontra justificativa se não colocarmos e debruçarmos o nosso olhar de uma maneira mais racional, mais lúcida, e o Espiritismo ele contribui para que tudo isso ocorra de uma maneira bem lógica, bem racional e bem lúcida. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar as melhores explicações, tanto de Allan Kardec como dos espíritos superiores, sobre a justiça das aflições. O porquê que nós sofremos? Qual é o significado? Qual é o objetivo de sofrermos? Existem dois pontos básicos da doutrina espírita que vão explicar com racionalidade, com lucidez e com clareza o objetivo e a justiça que existe por detrás de tantas aflições que nós vivemos na vida. Para isso, nós precisamos realmente olhar com esse olhar mais aprimorado da qualidade de nos enxergarmos como seres espirituais. Nós não somos seres que nascemos e vivemos somente aqui. A vida futura, um dos primeiros pontos básicos para entender a justiça das aflições e a reencarnação, o segundo ponto básico para entendermos a justiça das aflições, a justiça da dor no mundo, o porquê que todo ser humano sofre. Você já reparou isso? Quem é que não sofre? Quem é que não passa por aflição? Você já passou por aflição na vida? Você já conseguiu perceber que muitas vezes não tem sentido você efetivamente passar por aquilo? A doutrina espírita vai nos explicar isso de uma maneira muito lógica, muito racional. Primeiro ponto, a vida futura. Nós temos uma existência física, mas a vida continua. A vida continua numa imensidade de idas e vindas, e aí o segundo ponto, a reencarnação, que vai nos explicar e vai nos garantindo que por detrás de cada aflição, de cada dor, de cada situação que nós vivemos, existe uma justificativa. A lei de Deus, ela é pautada no livre-arbítrio da criatura humana. Quando nós temos liberdade de agir, quando nós temos a condição de escolher aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos viver, nós também temos intrínseco, ligado a essa possibilidade de agir com a nossa capacidade de escolha, nós temos a consequência natural de todas as nossas escolhas. Como a vida física é uma vida muito curta, nem sempre, enquanto espíritos encarnados nesse plano de provas e expiações, porque é dessa maneira que nós passamos a entender a qualidade do mundo que nós habitamos um mundo de provas e expiações, onde o sofrimento, a dor, é o maior mecanismo de evolução. E é por isso que não tem ninguém que passe pela Terra e que não sofra. O sofrimento faz parte da contextualidade da experiência que nós estamos vivendo. Primeiro que temos que admitir, somos espíritos imortais, espíritos criados por Deus simples e ignorantes, e que para evoluirmos até a nossa perfeição absoluta, nós passamos por inúmeras experiências. Reencarnar e desencarnar é vivenciar possibilidades novas.
Onde está a justiça de Deus por detrás de toda essa dor? Toda dor, todo sofrimento, nos dizem os amigos espirituais, que tem duas fontes, duas origens, partindo do princípio que acreditamos e concebemos a nossa realidade espiritual. Eu sou espírito imortal, vivendo hoje num corpo físico, reencarnada num planeta, cujo contexto ainda é de provas e expiações, aonde o mal criado por nós mesmos, a inferioridade, a inconsciência da nossa realidade espiritual faz com que a gente ainda escolha coisas, situações fora da lei de Deus, fora da lei do amor, muito pautados no nosso interesse pessoal, muito pautado em satisfazer as nossas necessidades, principalmente físicas, principalmente se estamos muito vinculados às ideias materialistas. A doutrina espírita, ela vem e traz, escancara o mundo espiritual para nos trazer informações que Jesus já havia nos dito bem lá atrás, há mais de 2000 anos, e que hoje pode ser melhor compreendido. Quando Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, como é que a gente pode entender isso? Né? Precisou acontecer o advento do Espiritismo, o grande consolador prometido, para que nós pudéssemos entender que, como seres espirituais, reencarnando inúmeras vezes a fim de evoluirmos e nos aperfeiçoarmos, ganharmos consciência, seria muito natural, diante desse processo, que assim como crianças, nós não soubéssemos fazer escolhas bem feitas. E essas escolhas, normalmente, trazem consequências que provocam a dor. A dor para nos impulsionar novamente, né, na rota da luz. Existem, como eu falei, duas origens da dor. As origens atuais, as causas atuais, como nós encontramos nesse capítulo 5. Então, nós vamos encontrar lá causas atuais das nossas aflições. O que é que a gente anda fazendo que causa para a gente dor, aflição, angústia, frustração e uma série de problemas físicos, psicológicos, emocionais e que nós poderíamos evitar? Quantas coisas a gente faz, quantas escolhas nós fazemos diariamente que poderiam diminuir a quantidade dos nossos sofrimentos? Né? Primeiro, se você acorda positivando a vida, você já evita uma série de questões. Se você acorda negativando a vida, de mau humor, azedo, chutando parede, chutando cachorro que entrou na cozinha sem querer, completamente revoltado com todas as questões políticas, econômicas, sociais, se você acorda dessa maneira, o seu dia, consequentemente, vai te trazer uma série de dissabores. Você está no ambiente externo, na rua, numa farmácia, numa padaria, num ponto de ônibus, e de repente você escuta uma conversa, aquilo desce esquisito, a sua intolerância toma conta de você e você se mete naquela conversa com a sua opinião, com o seu nervosismo, com a sua intolerância, pode gerar até uma discussão maior, pode gerar uma briga, pode gerar uma série de questões. Quando a gente se alimenta de uma forma inadequada, o que acontece? O estômago lastima, o intestino sofre, o meu corpo todo sofre. Né? Quando nós usamos de vícios, de artifícios para poder fugir das coisas difíceis da vida, bebendo, fumando, comendo em excesso, tudo isso pode nos causar determinadas situações dolorosas. Né? Nós sabemos de pessoas que fumaram uma vida inteira e terminaram aí com um problema seríssimo no pulmão, outras tantas no fígado. Né? Nós não cuidamos da nossa casa emocional, guardando rancor, guardando ódio, não elaborando de forma nenhuma, né, a prática do perdão, nós podemos desenvolver câncer e uma série de outras doenças. Tudo isso é atual. São coisas que, através da nossa reflexão, da nossa concepção alterada e diferenciada da vida,
como sendo aqui um momento de aprendizado, um momento em que nós vamos mesmo enfrentar dificuldades, um lugar onde a gente vai ter, com certeza, muitas, mas muitas dificuldades e muitas possibilidades também de rever o nosso comportamento, que se altera à medida que a gente vai aprendendo. Tá? Então, assim, justiça das aflições, causas atuais, dá para a gente evitar um monte de coisa. Às vezes eu atendo um pai e uma mãe que fala, nossa, meu filho está terrível, não consigo mais. Mas esse pai e essa mãe, conversando com ele, a gente percebe que ele foi meio imprevidente, teve laços muito frouxos no processo de educação, amou demais e frustrou de menos o filho, esqueceu de falar não, né? Então, quando o jovenzinho vai crescendo sem essas rédeas de disciplina, todas essas questões naturais do processo educacional, porque o pai ou a mãe desvirtuou um pouco o sentido do que seja amar e do que seja educar, ele sofre. Ele sofre com a ingratidão dos filhos, com o mau humor, com a intemperança dos filhos. Nós conhecemos filhos adolescentes que praticamente são tiranos domésticos. Nós não podemos dizer que Deus quis assim. Não é Deus que fez isso, foi o próprio ser humano que, não atuando de maneira mais adequada no papel que lhe compete na vida, acabou gerando uma situação bem lastimável. E existem, né, a segunda origem, as segundas causas. Qual seria essa causa? Uma causa espiritual. Tá? Você se alimenta bem, você cuida dos seus pensamentos, você anda bem na vida, você se preocupa bastante em ser uma pessoa digna, honesta, bondosa, e, de repente, mesmo assim, inúmeras situações acontecem com você e que não têm justificativa na vida atual. São as aflições, são as dores de provas e expiações. O nome do nosso planeta, né? A qualidade do nosso planeta, provas e expiações. Todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra, estamos vivenciando provas. O que são provas? São situações que vão exigir de nós os talentos desabrochando, as virtudes desabrochando. Normalmente a prova chega para testar o seu conhecimento, saber se você vai conseguir tolerar, se você vai conseguir respeitar, se você vai conseguir fazer isso, aquilo ou aquilo outro de um jeito ou de outro. Sempre instigando você a fazer melhor a cada dia. É para isso que serve a lei de Deus. Além das provas, que é comum e natural para todos nós, espíritos encarnados nesse planeta, existem as expiações. E é na expiação, ou nas expiações, que nós encontramos as consequências de outras existências, do nosso proceder, das escolhas que elaboramos em outras etapas encarnatórias. Então, além de ser Maria Emília hoje, o meu espírito, em outras etapas evolutivas antes desta vida de hoje, já vivenciou outras experiências físicas, materiais, com outros corpos, com outros nomes, vivenciando a vida da forma que podia. Né? A última encarnação, ou seja, essa que a gente está vivendo agora, é a melhor encarnação de todos nós. Tá? Por quê? Porque ontem, na fieira das encarnações anteriores, nós éramos um pouquinho diferente do que nós somos hoje. Normalmente, em cada encarnação, nós evoluímos e crescemos, porque esse é o grande objetivo. As provas testam as nossas habilidades, o nosso conhecimento. Elas vão nos instigar naquilo que nós temos de limite. Né? Então, elas vão tocar os nossos limites. E são as provas bem enfrentadas que vão nos levando a entender os nossos potenciais divinos. Normalmente, depois de uma prova muito dura, depois de algum tempo que você enfrentou aquela prova, que tudo passou, que tudo voltou à calmaria, você olha para trás e fala assim, caramba, fui eu que enfrentei tudo isso? Pois é,
testou as suas habilidades, as suas virtudes, a sua potencialidade, né, de todos os jeitos. E aí você vai aprendendo e desenvolvendo essa potencialidade que pertence a cada um de nós. Já a expiação não é uma prova, é uma exigência da lei de Deus, muito ligado com causa e efeito. Eu plantei, eu vou colher. E normalmente a expiação é uma plantação dolorosa. Então nós temos nas causas anteriores essas expiações. É quando a gente compreende, através inclusive do entendimento da reencarnação, as questões de crianças que nascem com problemas, com deficiências físicas, com necessidade de transplante de um órgão, né? Crianças que são inocentes do ponto de vista da vida física, porque não fizeram absolutamente nada para ter aquilo como penalidade ou como consequência, e nós só vamos encontrar essas explicações justamente nas vidas anteriores, nas existências anteriores, quando o espírito, vivenciando numa outra vida, naquela vida não teve oportunidade de completar, não teve oportunidade de ressarcir, de reorganizar, de refazer. Assim como você hoje. Quantas coisas, se a gente voltasse ao nosso passado recente, lá nos primeiros anos da nossa maturidade, nós que já passamos um bocadinho dos 30, 35, se a gente pudesse voltar, quantas coisas a gente faria diferente, né? Com a sabedoria que tem hoje. E talvez muitas coisas que nós elaboramos e que a nossa consciência não fica tranquila porque não elaboramos da melhor forma, não tendo a oportunidade de reorganizar a nossa experiência nessa vida, porque a morte física chega sem dar aviso, quando é que eu vou conseguir organizar a minha consciência, me libertar de todo esse mal provocado e realizado por mim mesmo, a não ser através do processo reencarnatório? Então, a reencarnação é o grande mecanismo da justiça divina, que dá a cada um segundo cada um pôde elaborar. Então, todos aqueles indivíduos que a gente olha aí fora, a gente tem até medo de passar perto deles, né? Fala assim, poxa vida, um sujeito bom que eu conheço, vizinho meu, morreu ontem, Maria Emília. Eu ouço sempre isso. Pessoas me falando, poxa, fulano era tão bom, fazia mal para ninguém, era super justo, uma pessoa maravilhosa, morreu ontem, do nada. Agora tem um cara que mora 2 quarteirões daqui, briga com todo mundo, às vezes sai armado, às vezes apronta lá na esquina. A gente sabe que ele não é um elemento, um sujeito assim muito ligado nas coisas muito certas, né? Tem uma personalidade dúbia, esquisita. O sujeito está aí, vivinho. Podia morrer, não podia? Às vezes a gente fala isso, né? Mas aonde está a justiça de Deus exatamente? Aí. Oportunizando para cada um de nós, através da reencarnação, o contato com tudo aquilo que a gente elabora, de bom ou de ruim, e estar na Terra por mais tempo, aproveitando a oportunidade da reencarnação, é a oportunidade de se refazer. E às vezes, vaso ruim não quebra, porque precisa ficar mais tempo aqui. Se nós lembrarmos algumas colocações dos espíritos superiores, para muitos de nós, o planeta Terra não é apenas uma escola, não é apenas um hospital onde nós vamos vir curar a nossa alma. Para muitos espíritos é uma penitenciária, né? Ele está recluso, ele está retido dentro de um corpo físico, e o maior tempo que ele puder permanecer nesse corpo físico é o maior tempo que ele tem para reorganizar e repensar sobre a sua própria vida. Parece muito complexo isso tudo, mas ao mesmo tempo é muito, muito bom nós sabermos que quem faz o bem e ainda não colhe o bem nesta encarnação, é porque ainda tem que vivenciar situações difíceis, delicadas, sofridas, aflitivas, que são produto de experiências passadas,
são produtos da própria experiência de hoje e da nossa imaturidade, mas não nos impede de plantar a semente boa, do bom comportamento, do respeito, da empatia, para que, numa próxima encarnação, eu não leve para ela resquício nenhum de mal nenhum que eu preciso colher para poder beneficiar e liberar a minha consciência. Mas que eu comece a viver nas próximas encarnações tudo aquilo que eu planto hoje. Isso dá margem para nós permanecermos fiéis ao compromisso de valores mais nobres, de honestidade, de dignidade. Nos faz compreender que não tem uma pessoa no plano terreno que não sofra. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco, pode ser preto. Cada situação encarnatória traz a sua própria dificuldade. Algumas pessoas jamais vão passar dificuldades financeiras. Não está no planejamento encarnatório dela esse tipo de aflição. Mas nem por isso esse irmão não deixa de ter as suas aflições. Às vezes as aflições são morais, são muito mais pesadas do ponto de vista de uma outra pessoa tendo que enfrentar aquilo. Nós vivemos num plano que exige de cada um de nós, e principalmente nesse momento atual, em que estamos sendo convocados a repensar as condições espirituais, porque tudo está se falando do espírito agora, mais do que nunca, Mais do que nunca, a ciência da acadêmica, da vida, está começando a se esbarrar no elemento espiritual. Os amigos espirituais já dizem há praticamente 160 anos que nós vamos viver agora no século XXI, no terceiro milênio, a era do espírito. Então, nós vamos ganhando consciência de que somos espíritos. Precisamos viver a vida da matéria de uma maneira diferenciada. Lembrando o Cristo. Não sois do mundo. Viveis no mundo, mas não permaneceis nele. Ou seja, viver no mundo, as coisas do mundo, mas lembrar que somos espíritos. O mundo físico não é o mundo da real felicidade. Nós vivemos momentos de felicidade, momentos de alegria, nós vivemos situações que nos preenchem, que nos agasalham, que nos impulsionam, mas não podemos deixar de perceber que problemas e aflições todos nós temos. Faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo encarnatório. E ai daquele que não souber vivenciar as suas dores. Bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados aqueles que sabem chorar, porque esses serão consolados. Não significa que eu não vou ter a dor, significa como que eu vou enfrentar a dor. Não significa que eu não vou ter um problema, como eu vou enfrentar o problema. Qual é a sua concepção de problema? Problema é uma coisa ruim na sua vida? Então, comece hoje a perceber que o problema é o maior mecanismo da vida que te induz a ser um espírito perfeito ao qual você está destinado. Essa perfeição, ela não vem rapidamente. Ela não vem de um dia para o outro. O despertar da consciência espiritual não acontece como passe de mágica. E muitas vezes, no plano que nós vivemos, é a dor, é a aflição que vai fazer esse despertar da nossa qualidade espiritual, para que definitivamente a gente coloque o pé nessa estrada espiritual e comece a ver as coisas sobre a ótica espiritual. Isso não significa ser fanático, beato ou qualquer outra coisa. Significa ser alguém lúcido, consciente, que começa a enxergar a vida material como ela verdadeiramente é. Ela é uma vida passageira, rápida e que traz os dissabores, traz os problemas, traz as adversidades, mas não para te punir, não para te castigar, não porque você é inferior ou porque você é um azarado, porque tem gente ainda que acha que é azarado, tudo acontece com ele. Não, tudo que acontece com você tem que acontecer com você.
Se tem uma coisa que Deus não faz, é errar o nosso endereço, né? E uma coisa que dá uma tranquilidade muito grande é, se não tem que acontecer com você, não se preocupe, não vai acontecer. Né? Porque nós temos uma parcela da população que tem medo de viver determinada situação, por quê? Porque ela acredita que aquilo vai colocá-la em perigo. Né? E nem sempre ela vai estar em perigo ali, por quê? Porque se não for o momento, a situação, a condição mais propícia para o estilo e para o tipo de aprendizado que ela tem que elaborar, ela passa batido. Né? Então, não é todo mundo que morre de acidente de automóvel. Não é todo mundo que nasce com uma doença física degenerativa. Não é todo mundo que nasce e que vive e que tem que vivenciar uma vida com um transtorno psicótico, por exemplo. Não é todo mundo. São determinadas pessoas que estão em provas ou em expiações. Qual será a minha prova? Qual será a minha privação, as minhas expiações? Aí entra toda a orientação da doutrina espírita para o autoconhecimento, para a observação das minhas tendências e das condições físicas às quais eu sou exposta. Né? Existem famílias inteiras que são expostas a uma qualidade de prova ou de expiação. Veja só se você concorda comigo. Existem famílias inteiras que perdem os seus entes queridos muito cedo. Crianças e jovens da família costumam sofrer acidentes, morrem nesses acidentes ou se machucam de tal maneira que acabam tendo a vida física limitada por um defeito físico qualquer ou por uma debilidade qualquer. Existem outro tanto de família que passa a encarnação inteira, uma geração de pais, filhos, avós, netinhos e bisnetos, não morre um jovem naquela família. Já prestou atenção nisso? São situações direcionadas para cada um de nós. Né? O que é importante perceber? Existe uma justiça por detrás de tudo que acontece. Nada é por acaso. A tua vida, ela está do jeito que deve estar. E ela pode melhorar. Não porque Deus vai intervir. Ela pode e deve melhorar pela tua intervenção, pela maneira como você vai vivenciar. A maneira como eu encaro um problema, como eu perguntei para você agora. Né? O que é problema para você? Problema é um desastre, Maria Emília. Está perdido. Né? Porque vai ser sempre um desastre quando você estiver diante de um problema. Né? Agora, se você olhar para a vida e falar assim, o que é um problema? Poxa, um problema é um desafio que ao final, né, quando eu encerrar, quando eu conseguir completar tudo que esse desafio me proporciona, é algo que vai me fazer me tornar melhor. É diferente. Né? Então, que hoje você saia daqui, que a gente feche as páginas da nossa reflexão, lembrando duas coisas importantes, né, para isso aqui. Primeiro, a vida continua. Né? Nós conseguimos entender a finalidade do sofrimento e da dor na vida física quando a gente percebe que a vida continua, que eu sou um ser reencarnante e que, principalmente, Deus não é carrasco, Deus é Pai. A lei de Deus é lei de amor. Se está difícil, é porque assim deve ser. Mas pode ter certeza que se não tivesse o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a assistência de um plano espiritual que sempre está conosco, porque nós não estamos sós, a nossa situação estaria bem pior. Ela não está pior porque nós temos toda essa assessoria. Então não reclame do sofrimento, não reclame da sua dor, faça as pazes com a sua dor. Observe o que a sua dor, o seu sofrimento, a aflição do momento, o que ela está querendo te ensinar? Aprende rapidinho que ela passa. Faça as pazes com tudo que vier até o teu endereço. Tenha certeza de que não tem erro nesse endereçamento. Né? E arregace as suas mangas. Confie em Deus, confie em você
siga adiante, sempre te dizendo que eu tenho que aprender com isso, o que isso vai me ensinar, quem serei eu depois dessa situação vencida. Pode ter certeza, a gente chega mais rapidamente aonde nós devemos chegar, ao processo de evolução, de nos tornarmos seres cada vez mais evoluídos, até a etapa final da perfeição. Porque todos esses desafios, sejam eles provatórios ou expiatórios, eles têm um grande objetivo: nos impulsionar a níveis superiores de elevação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, através dessas reflexões, encontrar lógica, encontrar coerência no sofrimento que bate à nossa porta, para que a gente não se esmoreça, se preencha de fé, de coragem e de confiança em Deus. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.